Irmãos, eu os convido a lerem suas Bíblias comigo no livro de Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 6, e eu queria ler com os irmãos, estarei lendo com os irmãos, do versículo 1 até o versículo 7, livro do profeta Isaías, capítulo 1 do versículo 1 ao versículo de número 7. Isaías 6, do versículo 1 ao 7, estarei lendo, os irmãos acompanhem a leitura. O texto nos diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então dizia: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Santíssimo Deus, na tua grandiosa presença estamos, e diante da tua santa palavra, inspirada e escrita por ti mesmo, através de homens que o Senhor nos levantou para isso. A nossa oração é que ela fale aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, conta-se que um dos grandes nomes da Reforma, talvez um dos principais, que é Lutero, com Calvino e outros, Lutero lutava contra vários males, inclusive lutava contra aquilo que hoje chamam de angústia, talvez a ansiedade ou algo relacionado. E sua esposa Catarina era o seu principal suporte, além do Senhor, evidentemente, ou tendo o Senhor como seu suporte. Sua esposa, digamos que era a pessoa mais próxima dele aqui na terra, que lhe dava forças e que lhe amparava nos seus momentos mais difíceis. Teve uma ocasião que Lutero estava tão angustiado, Catarina já tinha feito de tudo para animá-lo e não tinha conseguido como das outras vezes, e ela teve uma ideia inusitada. E a ideia que ela teve foi se vestir de preto, se apresentar diante de Lutero. Ela fez isso, se vestiu de preto, entrou no quarto onde ele estava deitado, e quando ele viu ela, ele perguntou: quem morreu? E a história conta que Catarina responde para o seu esposo dizendo: Deus morreu. E ele questiona a sua esposa: mas Deus não morre. E ela diz: pois é, você estava tão triste, está tão triste, está tão angustiado, que é como se Deus tivesse morrido. Por isso eu me vesti dessa forma. Lutero, naquela ocasião, vendo aquela fala da sua esposa, ouvindo a fala da sua esposa, chorou, abraçou ela, recobrou suas forças e se animou para a vida, para mais alguns dias, ou durante mais alguns dias. O fato, irmãos, é que nós vivemos nesse mundo e estamos sujeitos a passarmos por momentos tristes. Talvez não na mesma intensidade que Lutero passou, talvez num volume menor, mas o fato é que nós estamos sujeitos a enfrentarmos momentos de sofrimento, de tristeza, termos como companhia a angústia em alguns momentos. Nós somos humanos. E aí cada um vai reagir de uma forma diferente a isso, tem muitos pensamentos em relação a isso.
Mas o fato é que esse grande homem da história do Lutero vivenciou isso. Quando nós olhamos para essa passagem, irmãos, nós percebemos que o texto de 2 Crônicas, capítulo 26, do verso 1 ao 21, ele oferece um contexto que nos faz entendermos melhor essa passagem que nós lemos. Uzias, do qual o texto começa falando aqui, foi um grande rei, o rei de Judá. Uzias começou a reinar com 16 anos e ele reinou por 52 anos sobre Judá. 2 Crônicas 26, inclusive, vai narrar os feitos, ou vai resumir ali naquele capítulo os feitos desse rei. E 2 Crônicas 26 diz, por exemplo, que Uzias construiu grandes fazendas, ele construiu reservatórios de água, que era algo difícil de fazer naquela época, ele fez. Ele construiu a cidade de Elate, ele fortificou torres em Jerusalém e também no deserto, o que era algo inusitado para a sua época. Cavou cisternas no deserto, porque era um grande criador de gado e de outros animais, era um pecuarista moderno para a sua época. Ele reorganizou o seu exército, ele equipou com escudos o mesmo, ele equipou com lanças, couraças, arcos, fundas e capacetes, que para a época eram equipamentos modernos. Ele construiu máquinas de guerra, diz o texto, e essas máquinas de guerra serviam para atirar pedras e flechas com uma distância muito grande, alcançar o inimigo com uma distância muito grande, o que também era algo admirável no tempo de Uzias. Uzias também guerreou contra os filisteus, inimigos ferrenhos desse povo a quem Uzias estava liderando. Ele quebrou os muros de Gade, edificou cidades entre os filisteus, algo também admirável para a época, tornou-se forte e poderoso, vai dizer o verso 15. E quando o verso 15 informa isso para nós, de que ele tornou-se forte e poderoso, o próximo evento, ou o próximo acontecimento que a Bíblia vai mostrar para a gente, aquilo que se deu na vida de Uzias, é que o orgulho tomou conta do seu coração. Talvez o poder trouxe para ele a sensação de que ele poderia ser maior do que ele era, e que ele poderia fazer coisas que não eram da sua competência. E a partir do verso 6, do verso 16 é dito o seguinte acerca do rei Uzias. O texto diz assim, aliás, a partir do verso 20: Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, ou seja, para Uzias. E eles que estavam leprosos na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Essa é a consequência do fato de que Uzias se tornou poderoso e se tornou arrogante, orgulhoso, e se sentiu no direito, por exemplo, de oferecer sacrifícios, de entrar no templo ou de entrar no lugar do sacrifício e fazer aquilo que era de competência da classe determinada por Deus para esse fim, que era a classe sacerdotal. Mas ele, como rei e muito poderoso, tendo feito tudo o que fez, acredito que ele pensou, pelo legado que eu tenho, pelas credenciais que Deus me constituiu, eu posso fazer isso. E ele não podia. E fazendo isso, ou estando fazendo isso, entra o sumo sacerdote Azarias no lugar onde ele estava fazendo isso e o repreendeu, o resistiu. Ele parte para a agressão, para atacar ou para ofender ao sumo sacerdote Azarias, e nesse momento o Senhor intervém, e o Senhor fere o rei Uzias com a lepra. Ele fica leproso, o que é narrado a partir do verso 20, nós lemos exatamente isso. Ele fica leproso e dão impressa a retirá-lo dali, ele mesmo percebe que tem que se retirar, e o verso 21 vai dizer que assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra.
Perceba que o que acontece aqui depois disso é que ele passa a viver isolado numa casa, porque quem era leproso deveria se comportar dessa forma, era lei. Mas isso para um rei, meus irmãos, é algo muito sério, e as implicações, elas são terríveis para um rei, para um homem que tinha reinado sobre Judá tantos anos e que tinha feito grandes coisas, conforme nós vimos aqui, que tinha admiração e aceitação do povo, e que tinha certamente o respeito de toda uma nação. Mas por algum motivo, ele se deu ao direito de fazer algo que não deveria, e como consequência, ficou nessa situação que o texto descreve. Eu queria olhar para esse texto juntamente com os irmãos nessa manhã, e a partir desse tema, a visão de Isaías, eu queria destacar nesse texto e tirar algumas lições preciosas para a nossa vida. O que Isaías viu, de acordo com esses versos que nós lemos? Em primeiro lugar, Isaías viu Deus reinando, Deus assentado no trono. O verso 1 diz para nós o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Aqui tem uma informação que é preciosa para nós, todas elas são preciosas, mas essa que está no início do verso 1 é fundamental para que a gente entenda essa visão de Isaías, porque no início do verso 1, o texto diz: no ano da morte do rei Uzias. Uzias, conforme nós falamos, reinou sobre Judá 52 anos. E ele foi um bom rei, conforme nós vimos, degenerou ali nos últimos 10 anos da sua vida. Ele teve que ficar numa casa separada, conforme nós lemos. Degenerou por conta da sua desobediência às ordenanças do Senhor e querendo oferecer o sacrifício, ou querendo fazer aquilo que não era da sua competência. Por conta disso ele foi julgado, mas o fato é que ele tinha sido um grande rei. E agora, 10 anos depois dele ter ficado leproso, daquele episódio com o sumo sacerdote, agora ele está morto. E a preocupação do profeta aqui, como naturalmente seria a nossa preocupação, é: o que ele vai ser executado? O grande rei morreu, degenerou no final da vida, mas o fato é que durante 42 anos ele foi fiel ao Senhor. Ele fez grandes coisas. E tudo que Judá tem é por conta do Senhor e também por conta desse grande rei. E o profeta está pensando: o que vai ser da nossa nação tendo morrido esse rei? Isso é o que incomoda o profeta. Aí ele diz: foi nessa ocasião que eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, que está narrado no verso 1. Isaías possivelmente se dirigiu ao lugar de oração para colocar diante de Deus a sua preocupação, a sua inquietação e perguntar isso: o que vai ser de Judá tendo morrido o grande rei Uzias? É fato que o seu filho estava em seu lugar, mas não era o mesmo rei. Ninguém nem sabia se o seu filho traria para Judá grandes projetos ou sequer daria continuidade ao que o seu pai havia feito. Ninguém sabia, por isso o profeta está preocupado. Mas ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, exatamente no ano da morte do rei Uzias. E essa informação é preciosa para nós. Porque o que o Senhor está mostrando para o profeta aqui é que Uzias, por mais importante que ele tenha sido, e ele foi, por maior que ele tenha sido, por mais importante que ele tenha sido para ajudar, pelas coisas grandiosas que ele fez, mas quem de fato é o rei de Judá é o Senhor. É Ele que está sentado num alto e sublime trono. Então, com essa visão, em primeiro lugar, o Senhor quer mostrar para Isaías que Ele reina sobre todas as coisas, e Ele é rei também daquele momento em que um grande homem está partindo e está saindo do trono. O Senhor é rei de Judá. Essa é a mensagem que o Senhor está transmitindo para o profeta. E perceba que o texto diz que ele estava assentado, o Senhor estava assentado sobre um alto e sublime trono. Esse termo assentado aqui, ele transmite para nós a ideia não de um momento, não de uma ocasião, não de algo pontual. O Senhor não se assentou no trono apenas para se apresentar a Isaías naquela visão, ou para mostrar para ele alguns minutos do seu senhorio.
algumas coisas, algumas demandas. Mas o termo assentado aqui transmite para nós a ideia de moradia, de residência fixa, ou de um lugar fixo. O que nos faz imaginar que o fato do Senhor estar sentado sobre um alto sublime trono é algo rotineiro. O Senhor é de fato isso, e é daqui que Ele gerencia a história, é daqui que Ele conduz a história, é daqui que Ele coloca em ação aquilo que Ele planejou e Ele estabeleceu antes da fundação do mundo. O Senhor está sentado sobre um alto sublime trono sempre. Essa é a mensagem. E é isso que o Senhor quer transmitir ao profeta. Ou seja, quando Uzias morreu, o Senhor não deixou de reinar. Judá não está abandonada. Judá não está sem rei. O mundo, de um modo geral, não está sem governo, porque o Senhor continua assentado sobre um alto sublime trono. Essa é a mensagem que o Senhor transmitiu ao profeta. E é esse o primeiro elemento da visão de Isaías, que é fundamental para aquele contexto. Como sempre, o Senhor é sempre fundamental em suas ações. O texto também vai dizer que as asas de suas vestes cobriam o templo. O verso 1 diz isso para nós. O manto da realeza está sendo aludido aqui nessa linguagem do texto. Porque as abas, das vestes do Senhor cobrindo o templo apontavam para a sua realeza e apontam para a sua realeza. O que o texto está mostrando para a gente, portanto, é que o Senhor é rei, ou está ainda mais fundamentando a ideia do Senhor assentado sobre um alto sublime trono, suas abas, ou as abas de suas vestes, cobrindo o templo, ou enchendo todas as coisas, transmite exatamente essa ideia de realeza. O Senhor é rei. O que Deus quer, portanto, é tirar os olhos de Isaías, o seu pensamento, tirar a sua lembrança do rei Uzias, ainda que temporariamente, e atirar os seus olhos para o próprio Senhor. Eu estou aqui, eu estou reinando sobre todas as coisas. Aqui é o seu coração. Mais ou menos aquela linguagem do Salmo em outra ocasião, do salmista: aquietai-vos e saber que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações. Então se aquieta, Isaías, que as coisas estão sob controle. O texto também vai dizer que as abas de suas vestes enchiam o templo, e a casa também se encheu de fumaça, Ou melhor, o final do verso 1 diz assim: e as abas de suas vestes enchiam o templo. Posteriormente, o texto vai dizer que a glória do Senhor encheu toda a casa, se encheu de fumaça como evidência da presença do Senhor. Isso é dito no verso 3. A mesma ideia também é repetida no verso 4, quando diz que a casa se encheu de fumaça e a presença do Senhor está em todo lugar. No verso 1, no verso 3 e no verso 4. O que nos faz pensar de que o Senhor domina todas as coisas, que a sua realeza enche todas as coisas. E é importante dizer, meus irmãos, que essa ideia de completude, essa ideia de plenificação, de que o Senhor está em todo lugar e que Ele enche todas as coisas, que a sua glória está presente em todas as coisas, a mensagem é exatamente essa. Não há um centímetro de toda a existência humana, de toda a criação, que o Senhor não esteja reinando sobre e que o Senhor não seja dono. E isso é fundamental para Isaías, é fundamental para Judá nesse contexto e é fundamental para todos nós. Se nós fizermos uma conexão disso aqui com o texto de João capítulo 12, do verso 40 ao 41, ou até versos anteriores ao verso 40, nós vamos perceber que o que Isaías viu foi o próprio Cristo. Porque ali no Evangelho de João, capítulo 12, João vai falar sobre a incredulidade dos judeus, tendo visto tudo que Jesus viu, porém não crendo nele. João vai dizer que eles não creram em Jesus para se cumprir o que Isaías havia dito: tendo olhos, não vão conseguir ver, tendo ouvidos, não vão conseguir ouvir. E aquilo estava se aplicando aos judeus da época de Jesus. E aí João ressalta no verso 41, dizendo o seguinte: isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Ou seja, o que Isaías viu, segundo as palavras de João, foi o próprio Cristo assentado sobre o alto espiritual. Cristo é rei. Como eu sempre falo lá nas ministrações da igreja, Cristo é rei do Antigo e do Novo Testamento. Ele está presente em toda a Escritura.
Ele é o cerne de toda a Escritura, e nessa visão do profeta, ele não poderia estar ausente. Ele está lá, sentado sobre um alto e sobre um trono. Cristo reina. As abas de suas vestes enchiam o templo. A casa estava cheia de fumaça, como evidência da sua glória, tão grande que ela é. Mas em segundo lugar, o que foi que Isaías viu aqui? Isaías viu a santidade de Deus também. O verso 2 e 3, eles dizem assim para nós: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os serafins estavam por cima dele, informa o texto para nós. Acima do Senhor estão esses seres que foram criados pelo próprio Senhor. O termo serafim, ele transmite para nós a ideia de os ardentes. Aqueles que brilham, talvez para apontar para a pureza do próprio Deus, para a santidade do próprio Deus, ou para o brilho do próprio Deus, sendo perfeito em tudo que ele faz, em tudo aquilo que ele é, na sua própria existência. O brilho dos anjos ali, ou a presença dos serafins que estavam acima do Senhor, esse brilho deslumbrante aponta para a glória de Deus, de tão elevado que é a glória de Deus. Os anjos do Senhor, os serafins que o texto cita, estão ali para embelezar mais ainda, ou para tornar aquele momento ainda mais sublime da presença, acima de tudo, da santidade do Senhor. Então, o que Isaías viu em segundo lugar foi um Deus santo. Foi um Deus perfeito em suas ações, um Deus perfeito em seus planos, em suas ações, e um Deus perfeito na regência de tudo aquilo que ele estabeleceu fazer. Ou seja, um Deus santo também quando permite que grandes pessoas morram, ou que pessoas importantes de uma nação morram, que era o caso da morte do rei Uzias. O texto vai falar também: cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam continuamente a face, para indicar a indignidade que eles tinham, ou que carregavam, de olhar para o próprio Deus. Por isso eles cobriam a face com 2 asas. Talvez cobriam os pés com mais 2 asas para indicar reverência, respeito diante de um Deus santo que estavam. Então o respeito era uma das coisas exigidas, e eles estavam fazendo aquele movimento para dizer que Deus era digno de respeito e reverência. E com 2 voavam, diz o texto, para simbolizar que estavam prontos para obedecer às ordens do rei que está sentado sobre um alto sublime trono. Ou seja, todos esses movimentos dos serafins apontam para a santidade de Deus, para o reinado de Deus, mas nesse momento em específico para a santidade dele. Porque o texto vai dizer na sequência que eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E essa expressão santo, 3 vezes, ela enfatiza para nós a concepção plena, completa dos serafins acerca da santidade de Deus. Essa repetição tripla, diz Hidérgos, pensador, comentarista do Antigo Testamento, que dá ênfase à suprema santidade de Deus, à grandiosa santidade de Deus. É uma maneira que os serafins encontram de dizer que Deus é santo em todo o seu ser, em tudo aquilo que faz, que Deus é santo plenamente, que não existe falhas na sua santidade, diferentemente do que ocorreu com Uzias. Uzias, por mais assertivo que ele tenha sido em suas ações, e ele foi, pelo menos, até o momento que ele se torna leproso, mas ele era um homem falho. Ele era um homem pecador, tanto que morreu com a lepra, algo que tinha acontecido por conta de uma desobediência dele. Mas diferentemente de Uzias, o Senhor é santo, 3 vezes, plenamente santo. E essa visão que Isaías tem, esse elemento da sua visão, traz para Isaías a seguinte mensagem: o Senhor é diferente de Uzias. O Senhor é diferente de você, Isaías. O Senhor é diferente de todos os seres humanos. O Senhor é santo, hoje, amanhã e sempre. Ele nunca errará em suas ações.
A morte de Uzias, portanto, também passa pela santidade de Deus. Ele não deixa de ser santo quando ele permite que um grande rei morra, quando ele permite que um grande rei degenere, ou quando ele permite que alguém que tenha feito grandiosas coisas em seu reino peque e até escandalize o seu nome. Ele continua sendo santo. Deus utiliza isso para a sua própria glória, porque tudo é dele, tudo pertence a ele. Em terceiro e último lugar, o que é que Isaías viu? Qual é o último elemento que nós podemos destacar dessa visão de Isaías? Isaías viu sua própria miséria, ao mesmo tempo que viu a santidade de Deus. O verso 5 diz assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Essa expressão, estou perdido, os pensadores vão dizer aqui que Isaías está tão comovido que ele relata, o que ele fala, o seu próprio ai. E o seu ai é constituído dessas palavras: eu estou perdido. Ele foi envolvido possivelmente com suas emoções, o que levou ele a dizer isso. Eu estou perdido. Ele está pronunciando um ai contra ele mesmo. E a razão é: os meus olhos viram o Rei. A imagem transmitida aqui, meus irmãos, quando ele diz eu estou perdido, é de alguém que está sendo derretido, é de alguém que está sendo esmagado. Isaías, portanto, se sente como alguém que está sendo esmagado, ou alguém que vai ser esmagado pela santidade de Deus. Tão miserável é o profeta, como pecador que ele se sente na iminência, ou talvez já está sendo esmagado pela santidade de Deus, derretido pela santidade de Deus. Ele diz, eu estou perdido, ele está dizendo, eu vou ser esmagado, porque os meus olhos viram o Rei. Eu vou ser diluído, eu vou ser sublimado com algo tão grandioso, que é o reinado e que é a santidade do Senhor. E eu estou aqui nesse meio. Os meus olhos viram esse que tem essas credenciais. E isso é muito grande para a minha pequenez. Isso é muito santo para o meu pecado. Por isso é que Isaías diz, eu estou perdido. Ele talvez lembra daquela cena do Antigo Testamento de Êxodo 33, né? Onde lá é dito a Moisés que ele não pode ver a face do Senhor. Lá no verso 20 de Êxodo 33 é dito assim, e acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto o homem não verá a minha face e viverá. Talvez Isaías lembrou disso. E ele disse, eu não posso ver o Senhor na miséria que eu estou, ou na miséria que eu carrego, na condição de pecador, porque ninguém pode ver o Senhor, por isso eu estou perdido. Sou homem de lábios impuros, ele diz ainda no verso 5, lábios foi a palavra apropriada que o profeta encontrou para fazer aquela declaração, porque normalmente é com os nossos lábios que nós conferimos algumas coisas que estão no nosso coração, embora a gente não verbalize o que sente. Mas a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, quando nós falamos, quando os nossos lábios se manifestam, normalmente para manifestar o que está em nosso coração, aquela ideia, eu falei da boca para fora, dificilmente vai se harmonizar com as palavras que Cristo disse acerca disso. Quando nós verbalizamos é porque tem algo lá no nosso coração. Embora às vezes a gente fala, embora às vezes a gente queira dizer uma coisa e às vezes diga outra. Isso é um lapso, né? Isso é desconsiderado. Mas, no geral, o que Isaías está dizendo aqui, quando ele cita a palavra lábios, né? Eu sou homem de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, ou seja, eu falo coisas que não agradam ao Senhor. E ele se sente indigno de estar diante do Senhor. Como nós falamos, ele se sente como se estivesse sendo diluído, esmagado pelo seu Senhor, pelo seu Rei que é santo e que está sentado sobre um alto e sublime trono. Mas o problema do profeta foi resolvido, como o problema de todos nós foi resolvido, né? O verso 6 diz assim para nós, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios,
tua iniquidade foi tirada. Perdoado o teu pecado. Nós temos nesses dois versos, o verso 6 e o verso 7, um resumo de todo o movimento da história da redenção. Na verdade, foi o que o Senhor fez com todos nós. O Senhor, sendo rei, sendo santo, desceu da sua majestade, veio a esse mundo através do seu Filho Jesus, nos tocou com a sua santidade e nos santificou. Esse é o movimento de toda a história da redenção. Ele começa isso ainda ali minutos depois, ou momentos depois da queda no Jardim do Éden, quando o homem pecou. A narrativa de Gênesis vai dizer que Deus, pela viração do dia, veio ter com o homem e espírito do homem estáis. E Deus veio ter com Adão para repreendê-lo, para sentenciá-lo, mas também para trazer a salvação. Porque na mesma ocasião, no verso 15 de Gênesis 3, o Senhor promete que virá um descendente, que virá o Senhor Jesus e esmagará a cabeça da serpente. Foi o Senhor quem veio até Adão, ele fugiu do Senhor, ele se escondendo do Senhor, foi o Senhor que veio até ele. E esse é o movimento de toda a história da redenção, é o Senhor descendo do céu para alcançar o homem em sua miséria. Foi o que o Senhor fez com Isaías. Através desse movimento, tocando seus lábios com uma brasa viva, que o anjo tirou com uma tenaz, tocou na sua língua, na sua boca e disse: os teus pecados estão perdoados, tua iniquidade foi tirada, você agora está livre do seu problema, ainda que você vá pecar, mas o seu pecado, no plano eterno de Deus, está perdoado no sacrifício de Cristo. O problema está resolvido. E é interessante, irmãos, que o que vai se dar na sequência disso é, como fala do Senhor, a quem enviarei, quem há de nós. Quem há de anunciar o Evangelho nesse contexto de desesperança, nesse contexto em que o rei está morto. Quem é que vai falar de um Deus que reina, de um Deus santo, de um Deus que santifica os seus também? Quem é que vai falar desse Evangelho, dessa redenção? É alguém que o próprio Senhor preparou para isso, que é o profeta, purificando os seus lábios, já que ele vai falar do Evangelho Santo, de um Deus Santo, seus lábios precisam estar santificados. E é o que vai acontecer na sequência. Tanto que esse texto na sequência é tido como o grande chamado do profeta Isaías para anunciar o Evangelho para essa nação de Judá. Eu queria finalizar fazendo básicas aplicações para a nossa vida, independente das circunstâncias. Nós percebemos e aprendemos à luz desse texto que o Senhor está reinando. Em tempos de crises, meus irmãos, nós devemos dirigir o nosso olhar para o trono de Deus. E é o que nós aprendemos com essa visão do profeta. Em meio ao sofrimento, em meio às dores, muitos cristãos são tentados a projetar seus olhares para essas dores, para essas feridas que sangram. Nós somos tentados a fazer isso porque elas chamam a nossa atenção, elas nos incomodam. Ter uma ferida na alma sangrando nos incomoda demais. Tira o nosso sono, tira a nossa concentração. Se é nos estudos, no caso dos irmãos aqui, seminaristas, a concentração vai embora. Se é no pastoreio, os nossos projetos, eles são sublimados em algumas ocasiões por essas preocupações. Ou seja, por causa da ferida que está sangrando, doendo. Então, na hora do sofrimento, nós somos tentados a superdimensionar isso, em vez de olharmos para o trono e enxergarmos lá Cristo, o próprio Senhor assentado, reinando, dirigindo, regendo a história, porque é isso que Ele é, um regente da história. E não há um centímetro de qualquer acontecimento que o Senhor não seja um regente, que o Senhor não seja o governo, que o Senhor não esteja reinando sobre. O Senhor está sentado sobre um alto sublime trono. Em época de política, por exemplo, esse ano é um ano de política. Os cristãos também são tentados a projetar seus olhares para a política, ou para o político em si, algum em especial, para as propostas de algum em especial, e dizer: aqui está a nossa salvação, aqui está a saída, aqui está a solução para o problema do nosso país. Nós podemos até olhar para a política e devemos como cidadãos que somos, mas
Nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém. O Senhor é maior do que a política. O Senhor é maior, usando a própria linguagem do salmista, é maior do que os montes. Eleva os meus olhos para os montes, que são grandes, que são admiráveis, que podem ser vistos de longe, e tão grandes que são. Mas o meu socorro é do Senhor que fez os céus e a terra. Então, o nosso socorro, meus irmãos, a saída das nossas angústias, do nosso sofrimento, das situações adversas que nós enfrentamos, vem do Senhor que fez os céus e a terra. E nós precisamos entender isso. Martin Lloyd Jones, no livro Depressão Espiritual, ele falando sobre a angústia humana, ele diz que tem alguns momentos que nós temos que fazer algo pertinente e importante. Temos que aprender a pregar para a nossa alma e dizer para a nossa alma quem é o nosso Deus. Isso nos faz lembrar do Salmo 42, verso 5, que diz: por que estás abatido, a minha alma? Porque tiver tuas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda louvarei. Eu não tenho dúvida que depois dessa visão, o profeta está consolado, amparado. E ele sai dali com a certeza de que Judá não está entregue ao acaso. O que também é verdadeiro para nós. Sua vida não está entregue ao acaso, ainda que as circunstâncias sejam adversas. O Senhor está sentado sobre o absoluto. E a sua alma precisa entender isso. Então, quando ela estiver questionando, quando ela estiver inquieta, fale isso para ela, como o salmista fez. Pregou para a sua alma, instruiu a sua alma e até repreendeu ela, dizendo: porventura você não sabe ou não conhece esse Deus? Você não sabe que é um Deus que reina sobre todas as coisas e um Deus que é santo? Fazendo uma conexão com essas palavras que estão aqui em Isaías capítulo 6. O Senhor é santo e às vezes nós esquecemos disso. A outra aplicação e última, por sinal, que eu quero fazer é: esse texto expõe a nossa miséria, meus irmãos, e nos ensina que nós não temos capacidade nenhuma de solucionar a nossa miséria, que é o Senhor quem nos purifica. Esse texto nos traz essa lição. C.S. Lewis, pensando sobre a miséria humana, ele dizia: se você não for o pior pecador que você conhece, então algo está errado com você. Essa sensação que Isaías tem de que está perdido, de que não é digno de ver o Senhor, de estar ali diante do Senhor que tem todas essas credenciais, essa deve ser a nossa sensação também. Quando o Senhor nos chama para o ministério, e quando aqui vocês estão para se prepararem para o ministério, de alguma forma já exercendo mesmo, vocês carreguem com vocês essa sensação de que não são dignos disso, que são indignos, que só estão aqui por causa de que o Senhor equipou vocês e credenciou vocês para isso, porque Ele é muito santo. O Evangelho que vocês anunciam também é muito santo, e nós somos miseráveis, não somos dignos de anunciar ou de fazer passar pelos nossos lábios algo tão digno e santo como é o Evangelho do Senhor. Mas veja como o Senhor é belo, Ele utiliza pessoas assim. Mas Ele não utiliza de todo jeito, Ele prepara elas, Ele purifica elas, como Ele fez com o profeta. Mandou na sequência Ele anunciar o Evangelho, a sua palavra, para uma nação que ouviria, mas não entenderia. Para uma nação que ia ver com os olhos, mas não iam ver de fato. Para uma nação que já tinha o seu coração endurecido pelo próprio Senhor. Mas para isso, para pregar o Evangelho, Isaías precisava ser purificado, como todos vocês, como todos nós. Falo que eu queria que você nessa manhã, querido seminarista, querido pastor que aqui está, olhe para a sua própria miséria. Como você é pecador. Os pecados que você já cometeu hoje, inclusive. Por algumas ações, alguns pensamentos, talvez. Mesmo assim, Deus continua querendo usar você. Deus é bom. Deus poderia nos eliminar quando pensamos algo impuro, quando dizemos algo impuro, quando
fazemos algo puro. Mas Ele, mais uma vez, nessa manhã, certamente nos perdoou com base no sacrifício do Seu Filho Jesus. Porque o sacrifício do Seu Filho Jesus tem validade eterna. Não dura só até amanhã, ou um mês, por algumas décadas, mas tem validade eterna. Eu queria que a gente valorizasse isso e, à medida que a gente enxergasse a santidade de Deus, que a gente também desejasse ser santo. Para falar de um Deus que é santo. Para falar de Sua palavra que é santa. Reconheça, portanto, como Isaías, a sua impureza todas as manhãs, ou a sua incapacidade, o seu pecado. Se considere o pior de todos os pecadores numa disputa, numa discussão. Normalmente nós somos tentados a querer nos impor sobre alguém e às vezes até fazer alusão à santidade que nós não temos. Que nesses momentos a gente se sinta pior de todos os pecadores, ainda que a gente não seja. Para que o nosso Deus nos alcance com a sua santidade. Essa cena é magnífica e ela não retrata apenas um capítulo, um episódio da vida de Isaías, mas como nós falamos anteriormente, o movimento de toda a história da redenção. O Senhor nos alcançou com a sua santidade, nos purificou e nos equipou, nos credenciou a falar de algo precioso que é o seu Evangelho. Ele foi ferido, o próprio Senhor foi ferido pelas nossas transgressões. Isaías 53 diz isso. Ele foi humilhado por causa de nós. Ele foi crucificado numa cruz por causa de nós. Ele foi morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia para que nós pudéssemos hoje ter os nossos pecados perdoados, ou ter os nossos pecados perdoados em toda a história. Deus feriu na cruz o seu próprio Filho. Aqui no texto, ele feriu os lábios do profeta, mas na história, ele feriu o seu próprio Filho. O seu próprio Filho sangrou na cruz, e aquele ferimento foi causado pelo próprio Senhor. Isaías 53 diz que agradou ao Senhor morrer. A morte de Cristo não aconteceu por acaso, mas por um plano que foi estabelecido por esse Senhor que reina sobre todas as coisas. O Senhor disse no seu plano eterno: eu irei ao mundo cair para salvar pessoas pecadoras, e eu irei através do meu Filho. Ele vai morrer, a sua santidade vai santificar esses pecadores. E na glória eterna eu estarei com esses pecadores por causa desse sacrifício do meu Filho. Foi assim que Deus pensou, foi assim que Deus fez. Esse Deus que reina sobre todas as coisas. Talvez você tenha chegado aqui nessa manhã tentando se livrar de alguma culpa, de algum pecado, de alguma impureza por seus próprios méritos. Você não vai conseguir fazer isso. Você vai se livrar da sua impureza apontando para o sacrifício de Cristo. Isso me faz lembrar, e eu quero finalizar com isso, de um trecho daquela obra de C.S. Lewis, O Peregrino da Alvorada. O Peregrino da Alvorada trata de um personagem chamado Eustáquio. Acho que essa é a pronúncia. Eustáquio é um jovem muito cobiçoso, muito ambicioso, e um dia ele se aproxima de um tesouro, ele se aposta desse tesouro indevidamente, e por conta disso ele se transforma num dragão ou algo semelhante. E um dia, vivendo nessa situação como dragão, que ele não era em sua essência, ele se convence de que precisa se livrar daquela couraça, daquelas escamas, daquela roupagem de dragão, porque ele não é aquilo. E ele entra numa luta contra ele mesmo, contra a sua situação, começa a arrancar as escamas de seu corpo, só que quando ele arranca uma daquelas escamas é uma dor terrível, sangra, e ele precisa se restituir ou ganhar forças para arrancar a próxima escama de tão grande que é a dor e o sangramento.
até que ele percebe que não vai conseguir nunca. Porque toda vez que ele arranca uma escama, além de sangrar, além de doer, nasce outro no lugar rapidamente. E aquilo é inútil. Aí aparece Aslan, né? O personagem central daquela história, diante de Eustáquio, e diz: eu posso fazer isso por você. Você confia? Você acredita que eu posso fazer isso por você? Eustáquio, já tocado pelo Senhor, diz: confio. E Aslan, o seu senhor ali, começa a arrancar cada escama daquela. Interessante que agora, quando Aslan arranca as escamas do corpo de Eustáquio, não sangra mais, não dói e não nasce outra no lugar. Até que Aslan consegue arrancar a última escama. Na sequência tem uma piscina de águas cristalinas, ele diz: entre na piscina e se lava. O jovem vai lá, faz isso, e volta purificado, volta a ser um ser humano normal. Ele está livre das escamas de dragão, da roupagem de dragão, daquela imagem de dragão. A lição que nós extraímos disso é que quem faz esse movimento, quem tem competência para fazer isso é o Senhor. É o Senhor quem faz a obra conosco. Portanto, não ouse, querido jovem, a anunciar o Evangelho, a fazer a obra do Senhor, a fazer qualquer coisa que seja pelo Senhor, com o seu coração impuro, ou com a sua vida impura, ou tentando purificar essas coisas. Você não vai conseguir. Olhe para o Senhor, para a cruz, para o sacrifício de Cristo. É o Senhor, foi o Senhor quem fez tudo isso por nós. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Em Cristo Jesus.